Aí, gente, a gente está encerrando a parte de campo elétrico com a parte, o resto dos exercícios de sala. A gente fez na semana passada, acho que até o exercício 10 ou 9, deixa eu ver, 8. Terminamos a questão 8. E aí a gente vai até a 16 agora, tá? Tá 9 até a 16. E aí, dependendo de como a aula se desenrolar, na segunda parte da aula a gente começa essa parte de energia potencial, potencial elétrico, tá? Como a gente está essas semanas fazendo dobradinha de eletricidade, a previsão é que a gente termine esse assunto no mais tardar na semana que vem, talvez não, na outra semana. A gente termina eletrostática e já entra em eletrodinâmica, a parte de circuitos, resistores, tá? Beleza? Essa parte final agora de física, ela é bem pauleira, porque a gente vai pegar a sequência, né? Eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Então, é uma partezinha meio pauleira, beleza? Bom, então, let's go. Vamos começar aqui, a gente já vai lembrando as coisas que precisam. Esse exercício, eu coloquei ele é de um livro, ele não é um exercício tirado de vestibular, mas ele é um exercício bem interessante, porque ele mostra uma aplicação prática do campo elétrico. Talvez, dependendo de como que vocês estudam biologia, talvez vocês já tenham ouvido falar de uma técnica de laboratório chamada eletroforese. Eletroforese. A eletroforese é uma técnica muito importante para você separar, por exemplo, fragmentos de DNA. A gente falou de eletroforese já na aula de coloide. A eletroforese é uma forma que a gente usa para separar certas misturas de coloides. Tá? Ela é usada no sequenciamento de DNA, enfim. Tá? E aí o exercício vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? Sobre a eletroforese e sobre como que o campo elétrico é usado na eletroforese. Então ele fala o seguinte, ó. A figura a seguir mostra o resultado de um exame para detectar anemia falciforme, doença causada por alterações na hemoglobina, proteína responsável pela coloração vermelha do sangue e principal constituinte das hemácias. Tá? Hemácia, hemoglobina, tal. O exame é chamado de eletroforese em fronteiras movediças e consiste na aplicação de um campo elétrico nas moléculas de hemoglobina de uma amostra de sangue. A hemoglobina de uma pessoa normal, quando submetida à ação de um campo elétrico, desloca-se mais rapidamente do que a hemoglobina de uma pessoa com anemia. Então, o que ele fez? Ele pegou o dispositivo. Como é que funciona a eletroforese? Isso aqui, ó, é um gel, tá? E aqui, essas manchinhas brancas, são os lugares onde ele colocou o sangue, tá? E aí ele ligou um campo elétrico. Observa no desenho, que na figura, o campo elétrico. Aqui está o polo negativo do campo elétrico e aqui está o polo positivo do campo elétrico. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, que esse campo é um campo gerado por placas paralelas. Então, imagina que aqui você tem uma placa positiva. Imagina isso. Aqui você tem uma placa negativa. E aí, o sangue, ele correu para o lado direito. Aqui é o sangue da pessoa normal. Ele anda mais. Aqui é o sangue de uma pessoa que tem anemia falciforme. E aqui tem um sangue de uma pessoa que tem um pouco de anemia falciforme. Ela tem a normal e a falciforme. Ó. Ela tem hemoglobina normal e a deficiente. Tá? Bom, primeira pergunta. Levante hipóteses sobre o tipo de campo elétrico aplicado nesse exame. Justifique a sua resposta. Desenhe as linhas de campo e a hemoglobina tem carga elétrica? Justifique a sua resposta. Então, a gente pode elaborar as três respostas na forma de um esquema. Fica mais fácil. Então, o que a gente acredita que seja? A gente acredita que seja um campo elétrico uniforme. Então, ó, tipo de campo. Tipo de campo.
Ele não é um campo gerado por carga pontiforme. Ele é um campo elétrico uniforme. Placas paralelas. A gente imagina, então, uma placa paralela à outra. Aqui. A placa da esquerda negativa. A placa da direita positiva. E dentro das placas, você tem o gel, onde a hemoglobina vai andando por dentro do gel. Tá? Ela vai caminhando dentro do gel. Beleza? As linhas do campo elétrico. Se eu fosse representar o campo elétrico, eu representaria ele saindo do positivo para o negativo. Então, imagina que as linhas de força, isso aqui são as linhas de força, todas elas bonitinhas, né? Sugerindo que o campo é uniforme. Tá? As linhas elas têm que apontar saindo do positivo e chegando no negativo. E o campo elétrico vetor apontando para carga negativa. Tá? Beleza? No item C, ele pede para a gente falar sobre a carga elétrica da hemoglobina. Ela tem carga elétrica, sim. Senão ela não se moveria dentro do campo. Certo? Se a hemoglobina fosse uma molécula eletricamente neutra, ela não se moveria dentro do campo elétrico. Então, a hemoglobina, ela está se movendo contra o campo. Ó, imagina que essa bolotinha seja hemoglobina. A força elétrica está atuando para a direita. A força. Então, a hemoglobina tem carga negativa. Possui carga negativa. Ela está sendo repelida pela placa da esquerda e está sendo atraída pela placa da direita. Tudo bem? Lembra que a gente falou? Carga de prova negativa se movimenta contra o campo. Repetindo, carga de prova negativa se movimenta contra o campo. Tá? Certo? Podem tirar print para a gente passar para a próxima questão. Quando a questão de campo elétrico é teórica, ela é mais tranquila. Ela é mais tranquilinha. Próxima. 10. A questão 10 eu coloquei ela aqui para gerar a discussão sobre um tema muito famoso no assunto. Ele fala assim no texto, ó, na questão. Durante uma tempestade, uma mulher pediu ao seu filho que retirasse a gaiola do passarinho da janela, explicando-lhe que caso caísse um raio, o animal seria fulminado. Julgue se ela estava correta, justificando a sua resposta. Bom, para justificar a nossa resposta, eu, de propósito, óbvio, coloquei a figura que vocês estão olhando aqui. Tá aqui. Gente, isso aqui que vocês estão vendo, essa máquina monstruosa aqui, ela é chamada de gerador de Van der Graaf. Ele é um gerador de raio. Basicamente, ele é um gerador de raio. Tá? Ele cria, aqui nessa vareta, aqui, ó, um potencial tão grande que o próprio ar passa a conduzir corrente elétrica. Tá vendo? Isso aqui é raio. É raio. É basicamente raio. Tá? É uma bobina de Tesla. É uma bobina de Tesla que é usada para poder gerar o potencial. É justamente uma bobina de Tesla. E aí, o que acontece aqui? O potencial, a diferença de potencial é tão grande que o ar ele passa a conduzir corrente elétrica. E aí você tem aqui o raio. Tá? E aí aqui a gente está observando um Caritia, uma pessoa aqui, dentro de uma armadura de metal. Como se fosse uma gaiola, tá vendo? Uma gaiola. E nós estamos observando que a descarga elétrica ela está caindo aqui, batendo na gaiola,
mas ela não está atingindo o cara. Estão vendo isso? Não está atingindo o cara. Tá. Onde que a gente... Esse experimento ele ficou muito famoso e ele vai ser usado como base para poder explicar o que a gente vai contar aqui. Tá? Esse experimento ele é conhecido com o nome de gaiola de Faraday. Ele foi idealizado pelo Michael Faraday, óbvio, né? E a primeira vez que ele foi feito foi com o próprio Faraday. Ele mesmo mostrou para... Ele fez isso em público, né? Para os caras lá, para os cientistas que estavam falando, que estavam lá no contexto, e mostrou a descarga. A descarga aconteceu, bateu na gaiola, e ele simplesmente não tomou choque. Tá, o que... A gaiola de Faraday, ela explica um efeito na eletrostática, é um efeito, tá? Chamado blindagem. Blindagem eletrostática. Tá, vamos lá. Vamos entender o que ele tem a ver com a aula. A blindagem eletrostática, provavelmente você já foi salvo por ela. Provavelmente você já foi salvo por ela. Por quê? Se você já andou de avião, provavelmente já deve ter caído um raio no teu avião. É muito comum acontecer de o avião estar andando, principalmente quando o tempo está mais chuvoso, evidentemente. Você passa por dentro das nuvens. Não é raro uma descarga elétrica atingir o avião. E a gente que está lá dentro do avião não sente absolutamente nada. Não acontece absolutamente nada porque nós estamos blindados do ponto de vista eletrostático. Tá. Qual é a explicação para isso? Vamos entender primeiro uma questão que precede essa história. Espera aí, deixa eu só fazer um negócio aqui. Aqui. Vamos imaginar um condutor eletrizado, só que é um condutor eletrizado oco. Oco. Ele é um condutor eletrizado oco. A gente aprendeu que qualquer tipo de carga elétrica pode gerar um campo elétrico dentro de si, certo? Qualquer carga. Pode ser uma carga pontiforme, pode ser uma placa metálica, mas se é uma carga, vai gerar campo. Tá. E por que campo é importante? Porque o campo faz as cargas se movimentarem. Então, por exemplo, aqui dentro, aqui no ar, está rolando um campo elétrico. E o campo elétrico está fazendo os elétrons andarem pelo ar. Os elétrons vão andar pelo ar. Tá. Então, o campo faz os elétrons se movimentarem. Porque o elétron funcionaria, né, de acordo com o que a gente está estudando aqui, como se fosse uma carga de prova. Você põe ela no campo elétrico, o elétron anda. Tá, acontece o seguinte, quando a gente pega um condutor eletrizado, olha que coisa curiosa, e esse condutor é oco, vamos imaginar aqui uma esfera. Então, eu tenho uma esfera, e eu vou desenhar uma espécie de uma casca na esfera. Tá? Então, isso aqui vai ser a casca da esfera, e lá dentro eu tenho o interior dela. Vamos imaginar que essa esfera ela esteja eletrizada. Por quê? Porque eu quero que ela crie um campo elétrico. Eu quero estudar como é o campo elétrico nessa esfera eletrizada. Nota que ela não é uma carga pontiforme. Tá. Vamos supor que eu eletrize ela tirando elétron. Então eu vou tirar elétron da esfera. Ela vai ficar positiva, não vai? O que acontece quando a esfera fica positiva? Toda a carga positiva da esfera, que é aquela falta de elétrons, toda a carga positiva ela vai se concentrar do lado de fora da esfera. As cargas elas não ficam por dentro da esfera, elas ficam por fora. Aí você fala, tá, Danilo, mas o que isso tem a ver?
Lembrar que essa esfera, ela tem uma espécie de uma espessura, como se fosse uma casquinha de ovo mesmo, tá? Então, as cargas, elas se alojam na superfície externa. Cargas acumuladas na superfície externa. Externa. Beleza? Tá. Tem uma para isso. Tem uma explicação. Estão fazendo uma pergunta aqui. Essa eletrização poderia acontecer por indução? Não necessariamente. Ela podia acontecer por contato. Por exemplo, imagina que essa esfera está inicialmente neutra e eu encosto nela um corpo positivo. Pronto. Pode ser uma eletrização por indução, ok, mas também por contato, tá? A outra pergunta que fez aqui, para a carga positiva ficar na superfície externa? Não, então, não importa qual é o tipo de eletrização que você só faça. E aí, eu estou dando um exemplo, né, no nosso desenho, que a carga da esfera é positiva. Ela podia ser eletrizada negativamente. Não importa qual a carga, ela vai ficar na parte de fora. Qual a explicação para isso? Vamos conferir aqui, ó. Pensa o seguinte, essas cargas elas querem se afastar, não querem? Elas não são cargas de mesmo sinal. Então elas querem se repelir. Elas têm duas opções. Ou elas se concentram na superfície de dentro, nessa parte aqui, ó, na casca interna, ou elas se concentram na casca externa. Por que elas preferem se concentrar na superfície externa? Porque na superfície externa elas ficam mais longe uma da outra, porque a superfície externa é maior. A área da parte de fora da casca, ela é maior do que a área na parte de dentro. Então as cargas elas tentam se repelir o máximo. Elas vão tentar ficar o mais longe uma da outra. Por isso, elas ficam para fora. Só que aí tem uma consequência muito legal. Por quê? Porque se as cargas estão para fora, significa que para fora tem campo elétrico. Só que aqui dentro, o campo elétrico, no interior da esfera, é zero. Ou seja, lá dentro é impossível passar corrente elétrica. É impossível passar corrente elétrica dentro da bolota. Por quê? Porque ali dentro não tem campo. Se não tem campo, a carga de prova não se mexe. Pode cair o raio que for no bagulho. Ele vai percorrer a parte de fora e vai escoar. Mas por dentro, não. Por isso que o carinha, que está aqui dentro da gaiola, ele não vai tomar choque. Não importa quantos volts tem aqui. Agora, se o maluco encostar na gaiola, aí já era. Porque, gente, o que está acontecendo com essa eletricidade toda? Ela está escoando para o chão. Ela está escoando para cá, ó. Tá? Ela está eletrizando toda a gaiola. Só que o cara está aqui dentro. Tá? Por isso ele acaba não tomando choque. Beleza? Então, ó, peraí, deixa eu só voltar aqui. Então, o efeito que a gente está presenciando aqui é o efeito chamado blindagem eletrostática, tá? Esse é o efeito. E o que é a blindagem eletrostática? Vamos lá. É a ausência de campo elétrico no interior de um condutor oco. Então, quer dizer, ao invés da carga escoar e passar por dentro da bolota, por exemplo, se a carga passasse por dentro da bolinha, aí o cara tomava choque. Mas ela não consegue passar por ali. Ela escorre por fora. É como se a gaiola fosse um escudo contra a eletricidade estática.
Tá bom? Então, a resposta é falsa, né? A frase está incorreta. Frase incorreta. Já caiu no Enem, gente, uma questão desse assunto, que era assim, era mais ou menos assim, tá chovendo, tá caindo raio e você tá dentro do carro. Qual é a melhor coisa a se fazer nesse momento? Aí tinha lá, sair do carro, não sei o quê, a resposta era ficar dentro do carro. Ficar no carro. Por quê? Porque você está no carro, primeiro você está suspenso, você está com 4 pneus de borracha, então isso já dá uma boa isolada. Segundo, você está dentro de um carro, você está dentro de uma gaiola. Se cair um raio no capota do carro, no capô, ele não vai te atingir diretamente, tá? O que não significa que não vai causar um incêndio, né? Porque, imagina, tem gasolina, ali cai um raio no carro, né? Mas enfim, tá bom? Beleza? Então a gente sabe, né? Resumindo a brincadeira, nós sabemos 3 tipos de campo elétrico na vida. Campo elétrico gerado por carga pontiforme, que é o kq sobre d quadrado. Campo elétrico uniforme, que é gerado por placa paralela. A gente vai fazer alguns exercícios logo menos aqui. E tem o campo elétrico dentro do condutor oco, que é um caso bem específico que os exercícios, os vestibulares acabam cobrando muitas vezes, tá? Porque explica o avião, né? Explica esse tipo de evento que são eventos do nosso dia a dia, tá bom? Vamos para a próxima, então, gente. Questão número 11. Todo mundo fala isso, cara. Todo mundo fala isso. Estão falando aqui. Todo ano acontece isso na aula. Esse ano não foi diferente. A mulher deve ter considerado a história, a hipótese do passarinho morrer de susto, né? Que realmente, cara. E é comum o passarinho morrer de susto, né? Estão ligados que acontece. Acontece com rojão, às vezes, quando tem foguetório. Eles morrem de susto. São super sensíveis, né? Questão 11. Agora começam as peripécias da eletrostática. Olha a situação, gente. Uma partícula eletrizada positivamente é presa por um fio inextensível a uma parede e encontra-se na posição mostrada na figura abaixo. Considerando que toda a parede esteja eletrizada, desenhe no seu caderno o sentido do campo elétrico. Represente todas as forças que atuam e suponha que a massa tenha 1 grama de massa, a esfera tenha 1 grama de massa e que o ângulo seja 30 graus. Calcule a tração no fio. Então, vamos lá. Eu tenho uma parede, né? E a minha carguinha, ela é positiva. Então, gente, a minha parede tem que ser positiva. Ó, você deve ter uma parede positiva. Essa parede positiva está repelindo a esfera. Por isso ela está estendida desse jeito. O ângulo aqui é 30 graus. Certo? Tá. Nós temos um campo elétrico apontando para a direita. Lembra que o campo elétrico ele sempre aponta, ele sai da carga positiva, né? É o campo de afastamento, tá? Como a esfera é positiva, então ela seria a nossa carga de prova, a força elétrica está a favor do campo, olha lá. Força elétrica a favor do campo, tá? Além da força elétrica, a gente tem a tração e a gente tem o peso. Peso. Tá bom? Beleza, gente? Lembrando o seguinte, né? Essa tração a gente vai decompor em Tx e Ty. Você pode fazer uma decomposição dela. Tx e Ty, tá? Daqui a pouco a gente faz isso.
Então, ó, considerando que eu falei, desenho o campo elétrico já foi item A, todas as forças item B, e agora eu vou calcular a tração no fio. Gente, a tração, ela pode ser decomposta em um vetor Tx, que estaria apontando para a esquerda, certo? E um vetor Ty apontando para cima. Tá. Bom, aí eu penso assim, como a bolinha está parada, ela está em repouso, quer dizer que a força resultante nela tem que ser zero. Então, nós temos duas situações. No eixo X, a tração Tx ela tem que ser igual à força elétrica. A força elétrica puxa a bolinha para a direita, a componente horizontal da tração Tx puxa ela para a esquerda, então elas têm que se anular. E no eixo Y, a componente Ty tem que anular o peso, para ela ficar parada na vertical. Tá bom? E aí, gente, eu vou escrever Tx e Ty em função de seno e cosseno. Tá? Dá uma olhada nos vetores. Vê se você concorda comigo que o Tx, tenta enxergar aqui um triângulo, ó. Então eu vou pegar os vetores, ó, eu vou escrever assim. Você tem o vetor tração, você tem o vetor Tx, tá? E tem o vetor Ty. Espera aí, deixa eu colocar aqui para cima. Vou colocar eles separadinhos, os vetores. Tá? E o ângulo de 30 graus, gente, ele tá aqui, ó. Ó, 30 graus. Dá uma olhada no desenho. Olhando para esse desenho, o Tx, ele é cateto oposto a 30 graus. Ele é cateto oposto a 30 graus. E o Ty é cateto adjacente. Imagina você transportando o Ty para aquela linha tracejada do lado. Tá? Ele vai virar um cateto adjacente. Tudo bem? Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que escolher uma das duas equações e trabalhar nela. Eu vou escolher a equação do eixo Y. Por quê? Porque eu consigo calcular o peso. Eu não tenho nenhum dado para calcular a força elétrica. Nenhum dado. Então, eu não vou nem mexer na equação do eixo X. Eu vou dizer que o Ty é igual ao peso. O Ty, gente, ele é T cosseno de θ. Cosseno de 30. Aqui. Tá? T cosseno 30. Então, eu vou dizer que T cosseno 30 é igual ao peso. Tá? Aí eu vou desenvolver. T vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a massa. A massa do negócio é 1 grama. Eu vou colocar em quilos. Vezes a gravidade. Vezes a gravidade. Então, a tração vai ficar igual a 1 vezes 10 a menos 2. Eu vou passar o 2 multiplicando. Vai ficar 2, 10 a menos 2 sobre raiz de 3. Essa conta ficou feia, né? Por causa do cosseno. Ai, peraí, gente. Minha orelha.
Tá coçando aqui. Essa conta ficou feia por causa do cosseno, que é a raiz de 3 sobre 2. Tá? Beleza? O que eu poderia fazer para melhorar essa conta? Racionalizar. Então, eu multiplico aqui embaixo por raiz de 3 e aqui em cima por raiz de 3 também. Então, a gente vai ter que a tração é igual a 2 raiz de 3, 10 a menos 2, dividido por 3 newtons. Tá? Um exercício de mecânica, né? Só que é um exercício, gente, de estática, se você parar para analisar. Tem uma parte da física, né, chamada estática, que trabalha só com o corpo em repouso. Tá? Podem tirar print da questão 11. Vamos para a questão número 12. Questão número 12. Aqui. Uma partícula de massa m e carga elétrica negativa é colocada no ponto A de um campo uniforme, cujas linhas são verticais para baixo. Importante isso, hein? As linhas estão apontando para baixo. Observa-se que a partícula permanece em equilíbrio, sob a ação do peso e da força elétrica. Considere que o campo gravitacional também é uniforme, onde você tem um campo. Então, quer dizer, você tem uma partícula que ela está dentro de dois campos. Ela está dentro de dois campos. De um campo gravitacional, então ela tem um peso, e num campo elétrico, então ela tem uma força. A partícula é deslocada e colocada em repouso no ponto B. Então, ela estava em repouso no ponto A, e aí eu tirei ela e coloquei ela em repouso no ponto B. Ele quer saber o que acontece com o peso e com a força elétrica e se a partícula continua em equilíbrio. Na verdade, uma resposta tem a ver com a outra, né? Vamos analisar a situação para a gente entender. Ó, o campo ele está apontando para baixo, o campo elétrico. Então, o que isso quer dizer? Seja lá quem o gerou, é positivo aqui em cima e é negativo aqui embaixo. Outra coisa que eu sei sobre esse campo, ele é um campo elétrico uniforme. Danilo, como que você sabe isso? Pelo formato das linhas. As linhas todas bonitinhas afirmam que esse campo é uniforme. Tá. Bom, se o campo é uniforme... e outra coisa. O campo gravitacional também é uniforme. O campo gravitacional é uniforme. Ele fala isso no texto. Gente, agora vamos lá, que essa questão é totalmente conceito. O que um campo cria? Um campo, ele cria uma força. Não é isso? Então, na medida em que você tem um campo, você tem ali uma força. Se o campo é uniforme, a força é constante. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho um campo elétrico uniforme, certo? Se eu tenho um campo elétrico uniforme, quer dizer que a força elétrica é constante. Não importa onde a carga esteja. A carga pode estar mais para baixo, mais para cima, mais próximo da placa positiva. Não importa. Esse campo não é um campo variável. Então, se a carga for colocada aqui em cima, ela terá uma força elétrica F. Se ela for colocada aqui embaixo, ela vai ter a mesma força elétrica F.
Não importa. Agora, e o campo gravitacional? Também é uniforme. Então, o peso é constante. Correto? Então, não importa se a partícula está mais para cima, ela tem um peso P. Não importa se a partícula está para baixo, ela tem um peso P. Ou seja, gente, se ela está em equilíbrio em A, ela também vai estar em equilíbrio em B. Porque as forças não se alteram. Então, eu vou fazer uma resposta para colocar tudo isso junto, tá? Então, vou escrever assim, ó. Sabemos que os campos são uniformes. Sabemos que os campos são uniformes. Uniformes. Vírgula. Isto é, vírgula. As forças elétrica e peso não variam. Tá? Portanto, o corpo permanecerá em equilíbrio no ponto B também. No ponto B. Ponto B. Tá? Essa é a vantagem de você trabalhar com campo uniforme. A força é constante. Então, por exemplo, nesse caso, a partícula está parada. Tá bom, beleza. Mas, por exemplo, imagina que a força elétrica fosse maior que o peso. Se a força elétrica é maior que o peso, o que você teria? Ó, vou fazer um estudo de possibilidades aqui. Peraí. Perdão, gente. Ó. Se a força elétrica for maior que o peso, o corpo vai ter uma aceleração para cima. Ele entra em move. Que nem um elevador indo para cima. Lembra do caso do elevador? Só que no elevador, o que levava ele para cima? A tração no cabo, lembra? É igualzinho, gente, não muda nada. Agora, o que pode acontecer também? A força elétrica ser menor que o peso. Aí ele acelera para baixo. É o elevador descendo, acelerando para baixo. Tá bom? Beleza? Então tá aí a questão número 12. É uma questão teórica, daqui a pouco a gente vai fazer uma de conta. Podem tirar print. Questão 13. Parecida. Parecida. Ó, uma partícula de massa m e carga positiva é abandonada, ó, olha a palavra, abandonada, num ponto P de um campo elétrico uniforme. Ô, gente, quando eu abandono um corpo, ele não cai? Queda livre, não é? Ele cai porque ele está dentro de um campo gravitacional. Quando eu soltar uma carga num campo elétrico, ela também, entre aspas, cai. Nesse caso, ela não vai cair, ela vai para o lado. Ela é arrastada para o lado porque o campo está para o lado. Mas é uma situação muito parecida com uma queda livre. Eu ponho a carga ali, solto ela e a força elétrica começa a puxar ela para a direita. Ela vai acelerar. Tá? Item A. Represente a força que age na partícula no instante que é abandonada, no ponto P,
Qual é o movimento que a partícula realiza? Qual a velocidade da partícula ao passar pelo ponto Q? E despreze as ações gravitacionais. Considerem dados. O que ele deu de informação? A massa é m, a carga é q, o campo elétrico é E e a distância é D. Então, a gente vai juntar a cinemática, a dinâmica e a eletrostática. Tá? Bom, vamos ver o que acontece. A carguinha, ela vai ter uma força para a direita. Certo? Por que a força é para a direita, gente? O campo está apontando para a direita. E a carga de prova é positiva. Então, ela concorda com o campo. Então, ela vai ter uma aceleração para a direita. Ela vai andar em movimento retilíneo, uniformemente, variado, acelerado. Vai acompanhando aí. Tudo por causa da força. Tá? Eu quero calcular a velocidade da partícula. A velocidade. Então, por exemplo, eu tenho a distância. Eu posso calcular a velocidade por Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Só que tem um problema. Eu preciso achar a aceleração primeiro. Então, o primeiro passo é calcular a aceleração. Ele pede para a gente desprezar a gravidade. Se a gente está desprezando a gravidade, a força resultante é a força elétrica. Portanto, pela segunda lei de Newton, a força elétrica ela tem que ser a massa vezes a aceleração. Tá? Só que nós sabemos que o campo elétrico é a força dividido pela carga de prova. Nós sabemos isso. Então, o que eu quero? Eu quero achar a aceleração. Eu quero achar a aceleração. Então, para achar a aceleração, o que eu vou fazer? Como o campo elétrico é força sobre carga, eu vou dizer que a força elétrica é igual a campo vezes carga. Aí eu vou pegar essa fórmula e substituir na segunda lei de Newton aqui, ó. Sacaram? Então vai ficar assim, ó. Ó que doideira. Vai ficar campo vezes carga, que seria a força, né? É igual a massa vezes a aceleração. Como a gente está querendo achar a aceleração, eu vou isolar ela. Vai ficar E vezes Q sobre M. Esta aceleração, para mim, é importante. Já que nós estamos trabalhando num move, né? Eu preciso achar a aceleração para fazer as contas. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou usar Torricelli. No percurso de P até Q, ele andou uma distância D de dado, não é? Ele partiu do repouso e eu quero saber a velocidade final dele. Tá? Beleza? Agora, com aceleração, eu acho V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Como ele partiu do repouso, ó, isso aqui é zero. Então, a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração, que é EQ sobre M, multiplicado pelo ΔS. D.
V quadrado é igual a 2EQD sobre M. Se eu tirar a raiz, fica que a velocidade é igual a raiz quadrada de 2EQD sobre M. Tá aí. Fórmula para calcular a velocidade da partícula quando ela é acelerada num campo elétrico. Até isso tem. São exercícios, né, gente, que vão dando para a gente formulinhas. Ah, Danilo, você precisa decorar uma fórmula dessa? Não, óbvio que não. Tá. Tem um outro jeito de fazer isso muito mais rápido. Muito mais rápido. Que é por teorema da energia cinética. O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o seguinte, ó. Se eu usasse o TEC. Teorema da energia cinética. Olha como é que eu faria a resolução, gente. O trabalho da força resultante tem que ser variação da energia cinética. Certo? Tá bom. Como é que eu calculo o trabalho de uma força? É a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de um ângulo. Nesse caso, o ângulo é 0 graus. Por que o ângulo é 0 graus, gente? Porque a partícula está sendo arrastada para a direita e a força está apontando para a direita. Ela está andando para a direita e a força está apontando para a direita. Então, o ângulo é 0 graus. Isso tem que ser igual à energia cinética final menos energia cinética inicial. Como ele partiu do repouso, a energia cinética inicial é 0. No lugar da força elétrica, eu vou colocar E vezes Q vezes D. O cosseno de 0 é 1. Isso tem que ser igual a energia cinética final, massa, vezes velocidade final ao quadrado, dividido por 2. Ô, gente, dá uma olhada nessa conta. Isola o V quadrado. Você vai chegar exatamente na mesma resposta. Daqui, ó. Eu vou chegar em V final igual a raiz quadrada de 2EQD sobre M. Eu poderia resolver ele tanto pela cinemática, que dá mais trabalho, porque você tem que achar aceleração, né? E depois usar a Torricelli, ou eu posso fazer por teorema da energia cinética. Tá bom? Difícil, né? Essa questão é meio difícil. Próxima. Podem printar. Aqui. 14. Em uma impressora a jato de tinta, gotículas de tinta com carga elétrica Qzinho atravessam um campo elétrico uniforme de intensidade 8/10 a quinta newtons por coulomb, sendo depositadas numa folha de papel. Admita que cada gotícula tem a massa de 3,210 a menos 9 gramas e que a aceleração dela seja de 10 a quarta metros por segundo ao quadrado durante a interação com o campo. Desprezando a ação da gravidade, determine a quantidade de elétrons em cada gotícula. Porque ele fala que as partículas têm uma carga. Tem uma carga. Qzinho. Qzinho. Tá? Pela pergunta dele, essa carga deve ser negativa. Bom, o que acontece? Imagina que você tem uma região onde tem um campo elétrico. Tá?
Aí eu pego uma gotinha e coloco ela dentro do campo elétrico. Se essa gotinha for negativa, ela vai ser acelerada para a esquerda. Tá? A primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui, gente, é calcular a carga dessa gotícula. Porque assim, ela é negativa, mas negativa quanto? Se eu souber a carga dela, gente, eu consigo calcular quantos elétrons ela tem. Tá? Evidentemente, nas contas que nós vamos fazer, nós vamos calcular o módulo da carga. O módulo. Tá? Por quê? Porque para o campo elétrico, a bem da verdade, não faz muita diferença se a carga é positiva ou negativa. O campo elétrico ele vai interagir. Ele só vai jogar uma para um lado, outra para o outro. Mas não importa qual o sinal da carga, ela vai receber uma força. Então, eu vou escrever o seguinte, ó. Campo elétrico é a força dividida pela carga de prova. Só que essa força, gente, ela é resultante. Então eu posso dizer que o campo elétrico é igual a massa vezes aceleração, que é a força resultante, sobre carga. Notem que ele pede para desprezar a gravidade. Por que, professor, mas por que ele pede para desprezar a gravidade se o corpo tem massa? Porque a força gravitacional deve ser tão pequenininha que perto da força elétrica ela é ridícula. Deu para entender? Tá? Então, ó, isola a carga, massa vezes A sobre E, né? Ó, tá bom? Agora substitui os valores. Massa 3,2 10 a menos 9 vezes a aceleração, que é 10 a quarta, e o campo elétrico, que é 8 10 a quinta. A quinta. Então a carga vai ficar 3,2 por 8 dá 0,4. 0,4 10 a menos 10 ou 4 10 a menos 11. Vou pedir para vocês conferirem essa conta para ver se eu não fiz errado. Eu fiz ela meio de cabeça. Deixa eu fazer de novo aqui. 3,2 por 8 dá 0,4. Passo 10 a menos 5, fica 10 a menos 14, 10 a menos 10. 0,4, 10 a menos 10. Acho que é isso mesmo. Tá, agora, como é que eu descubro quantos elétrons tem ali? Admitindo que a carga é negativa, porque a pergunta do exercício... Você fala assim, mas professor, e se a carga for positiva? Eu não tenho como saber aí. Porque a partir do momento que eu admito que a carga é negativa, eu admito que ela tem um excesso de elétrons. Então, essa carga toda aqui, ó, ela é negativa. Tá? Bom, eu sei o seguinte, um elétron tem carga 1,6 10 a menos 19. Quantos elétrons eu tenho se a carga for 4 10 a menos 11? Quiser usar a formulinha do Quiné, né? Q igual a N vezes Z, também está na mesma. Então, N vai dar 4 10 a menos 11 dividido por 1,6 10 a menos 19. Acho que dá 2,5. Deixa eu ver. É isso mesmo. 2,5 10 elevado à oitava. Mano do céu, é muito elétron. 2,5 vezes 10 elevado à oitava elétrons. Tá? Tá aí a questão 14.
printando. Questão número 15, gente. Podem printar aí a tela. Outra. Uma partícula de massa 2,5 10 a menos 21 kg move-se 4 centímetros a partir do repouso entre duas placas paralelas carregadas que geram campo elétrico de módulo 1/10⁵. Considerando que para percorrer essa distância a partícula gastou um tempo de 4/10 a menos 6, qual é o valor da carga? Agora ele deu a distância da carga, deu o tempo e que é o valor da carga. Olha, gente, para a gente achar o valor da carga, o que a gente tem que lembrar? A carga está dentro do campo. Então, o campo elétrico vai dar uma força para uma carga de prova. Então, imagina que você tem lá uma região e aí tem um campo elétrico apontando para cá. A carga ela saiu de um ponto ao outro com uma força elétrica até chegar aqui. Ela andou 4 centímetros. Então, para eu achar a carga, eu vou ter que achar essa força. Eu tenho que achar essa força. Só que essa força, ela é a resultante. Ela é a resultante. Portanto, ela é massa vezes aceleração. Então, a gente vai abrindo a fórmula de novo e vai percebendo que eu tenho que abrir cada vez mais. Ó. O campo elétrico é igual a massa vezes a aceleração dividido pela carga. Eu tenho a massa, eu tenho o campo, eu preciso achar essa aceleração. Preciso achar a aceleração. Como o campo elétrico é uniforme, essa força é constante, então ela vai desenvolver um move. A partícula vai estar em move. É igualzinho a outra situação. Tá? E eu vou tentar achar a aceleração pelo sorvetão. Lembra do sorvetão? Ó? S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t². Dan, por que você está usando o Torricelli agora? Torricelli não. Por que você está usando o sorvetão? Porque eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Quer ver? Ó? Se eu passar o S0 para cá, fica S menos S0 igual a V0t mais A sobre 2t². Tá. Para nossa sorte, o corpo saiu do repouso. Então, esse termo V0t, ele é zero. S menos S0 é o ΔS. 4 centímetros. Então, vou começar a substituir. Ó. 4 centímetros é igual a A sobre 2t². Quanto tempo ele demorou? 4/10 a menos 6. Elevado ao quadrado. Tá? Vai ficar 8/10 a menos 2 igual a vezes 16/10 a menos 12. 16/10 a menos 12, que é o 4/10 a menos 6 ao quadrado. Tá? Beleza? Isolando A, vai ficar 8/10 a menos 2 dividido por 16/10 a menos 12. Mano do céu. Vai dar 0,5/10 a décima ou 5/10 a nona.
aceleração. Tá? Agora que eu achei a aceleração, eu volto para essa conta chata aqui, ó. Tá? Vamos substituir e cair fazer a conta, ó. Campo elétrico, 10 à quinta. Igual. Massa, 2,5, 10 a menos 21. Vezes a aceleração, 5, 10 a nona. Dividido pela carga elétrica. Isolando a carga elétrica, gente, vai ficar 2,5 vezes 5, que dá 12,5. 10 elevado. 10 a menos 21 com 10 elevado a 9, dá 10 a menos 12. Certo? Dividido por 10 à quinta. 10 à quinta. Então, a nossa carga ela fica 12,5, 10 a menos 17 coulombs, ou 1,25, 10 a menos 16. Tá aí. Esses exercícios eles já são considerados de altíssimo grau de complexidade, tá? Em termos de campo elétrico. É o que tem de, assim, que de beira a dificuldade máxima. Alternativa A, né? A. Podem tirar print, gente. E aí a gente vai encerrar, então, os exercícios de campo elétrico com esse último agora, que acho que é de somatória, se não me engano. Somatória. Aqui. Tá? 16ª. Esses exercícios de somatória são tudo de arrancar o cabelo também, né? Ó. Olha a historinha. Ele é parecido com aquele primeiro que a gente fez da parede lá. Uma pequena massa M de carga Q se encontra em equilíbrio, como mostrado abaixo. O campo elétrico é uniforme, a aceleração da gravidade é G, e assinale o que for correto. Tá. Gente, vamos lá. Let's go. O campo elétrico ele está apontando para a direita. Então, a gente imagina o seguinte. Imagina uma placa aqui, positiva. Imagina uma placa do outro lado aqui, negativa. E aqui está a bolotinha assim, ó. Gente, ela está sendo visivelmente puxada para o lado esquerdo. Então, ela tem uma força elétrica para a esquerda. Ela tem um peso para baixo. E ela tem uma tração anulando as outras duas forças. Tá? Detalhe que o cara deu o ângulo aqui, né? O ângulo θ. Então, a primeira frase afirma que a carga é positiva, está errada. Está errada. A carga é negativa. Carga negativa. Frase 2. Olha para a frase 2. O ângulo alfa, é dado por um ângulo que tem uma tangente. Tá vendo esse símbolo aqui, ó? Arctan. Ele está falando que o ângulo alfa é um arco, ou seja, é um ângulo,
cuja tangente vale isso. Então, ele quer que a gente calcule a tangente do ângulo. Então, vamos lá. Como é que eu calculo a tangente desse ângulo? Eu vou desenhar os vetores, gente. Ó, aqui eu tenho o vetor tração. Eu tenho o vetor peso. E eu tenho o vetor força elétrica. Esses vetores formam um triângulo. Tá? Eles formam um triângulo. E o detalhe, o nosso ângulo, ele está aqui, ó. Esse é o ângulo alfa. Tudo bem? Gente, como é que eu calculo a tangente desse ângulo? Vamos calcular a tangente dele? Olha, a tangente do ângulo alfa, ela é o cateto oposto, que seria a força elétrica, dividido pelo peso, que é o cateto adjacente. Tudo bem? Acontece o seguinte, gente. O que é força elétrica? Força elétrica não é campo vezes carga? O que é peso? Peso não é massa vezes gravidade? Então, eu posso dizer que a tangente desse ângulo, ela de fato é E vezes Q dividido por mg. Então, o nosso ângulo alfa, ele é um arco que possui uma tangente igual a EQ sobre mg. Coisa de louco, né? Coisa de louco. Então, a 1 era falsa, deixa eu colocar aqui, ó. 1 era falsa, a 2 é verdadeira. A 2 é verdadeira. Frase 4. A tração vale raiz quadrada de Q quadrado, E quadrado, mais M quadrado, G quadrado. Isso aí só assusta. Só assusta. Gente, dá uma olhada no triângulo que eu acabei de desenhar com os vetores. A tração, ela não é hipotenusa? A tração é hipotenusa. Então, se a tração é hipotenusa, eu posso dizer que a tração ao quadrado é igual ao peso ao quadrado mais a força elétrica ao quadrado. Vamos desenvolver isso aqui? A tração ao quadrado é igual a mg ao quadrado mais E vezes Q ao quadrado. Estou abrindo a conta. Se t ao quadrado é tudo isso, então t é igual a raiz quadrada de tudo que está lá dentro. E aí eu vou colocar do jeito que ele colocou. Em vez de eu colocar mg ao quadrado, eu ponho m ao quadrado vezes g ao quadrado mais e quadrado vezes q ao quadrado. Tá? É um Pitágoras, só que com as letras ele fica assustador. Mas é um Pitágoras. Tá? Então a 4 é verdadeira. 8. Se eu quiser colocar a partícula na horizontal, aí olha o que ele escreve na frase. Eu quero colocar a partícula na horizontal, ou seja, eu quero que o ângulo alfa seja π sobre 2. Ou fique próximo de π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus, não é? Então, tenta imaginar o seguinte, ó. Ele quer pegar isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ele quer levantar isso até a bolinha ficar assim, ó. Ele quer puxar a bolinha até ela ficar na horizontal. Tá. Segundo ele, eu tenho que aplicar um campo infinito. Um campo elétrico infinito. Vamos analisar essa frase? Olha só, gente. Nós acabamos de descobrir que a tangente do ângulo alfa, ela tem um valor.
ela vale E vezes Q sobre mg. Ô, gente, quanto vale a tangente de um ângulo, do ângulo de 90 graus? Vocês lembram o que acontece com a tangente de um ângulo? Ó, pensa no círculo trigonométrico. Aqui você tem o eixo do seno. Não, aliás, do cosseno, perdão. Tá? Aqui você tem o eixo do seno. E o eixo da tangente, ele está aqui, ó. Esse aqui é o eixo da tangente. Então, por exemplo, quando você quer achar a tangente de um ângulo, o que você faz? Você põe o ângulo aqui no círculo trigonométrico, ó, por exemplo. Imagine esse ângulo aqui sendo alfa, ó. Você quer saber a tangente dele? O que você faz no círculo trigonométrico? Você prolonga o arco até bater aqui, ó. Esse valorinho amarelo aqui, ó, ele tem um comprimento, não tem? É a tangente do ângulo. Tudo bem? Acontece o seguinte, o que a gente percebe no círculo trigonométrico, lá da matemática? Quando esse ângulo alfa vai se aproximando de 90 graus, a tangente dele vai ficando enorme. A tangente vai ficando enorme. Ou seja, quando o x se aproxima de 90 graus, essa tangente ela tende ao infinito. Ela é um número muito grande. O que poderia fazer esse número ficar muito grande? Uma eventual situação onde o campo elétrico fosse infinito. Quer dizer, na prática é impossível isso acontecer, né? Você conseguir fazer a bolinha ficar lá para cima na horizontal, porque você precisaria ter um campo muito grande. Então, essa frase, por mais absurda que ela possa parecer, quando ele fala assim, se eu quiser colocar a partícula na horizontal, deve aplicar-se um campo infinito, ela está verdadeira. E a prova matemática dela é meio chata, né? Você tem que imaginar o seguinte, o que faria essa tangente ficar muito grande? Tá? A massa do corpo é limitada, a gravidade é um valor fixo, o que a gente poderia fazer é aumentar o campo elétrico. Então, verdade para ela. Tá? Verdade. E aí a última frase diz o seguinte, se o fio se romper, a coordenada horizontal da partícula varia linearmente com o tempo? Meu Deus do céu! Se o fio se romper, a coordenada horizontal da partícula varia linearmente com o tempo? Vocês entendem o que ele está dizendo nessa frase, gente? Sabe o que ele está falando? Ele está falando que, se o fio quebrar, a partícula vai andar na horizontal em movimento uniforme. Quando ele fala assim, que a coordenada horizontal varia linearmente com o tempo, ele está dizendo que a partícula anda no espaço numa função de primeiro grau. Isso é falso. Por que é falso? Porque a partícula tem uma força horizontal puxando ela para a esquerda. A força horizontal não é uma força elétrica? Ou seja, gente, se o fio quebrar, a partícula vai começar a andar em move para a esquerda. Ela vai andar em movimento uniformemente variado. Por quê? Porque tem uma força horizontal. Portanto, a 16 é falsa. A 16 é falsa. Tá? Então, a gente ficou com a 1 falsa, a 2 verdadeira, a 4 verdadeira, a 8 verdadeira e 16 falsa. Uma questão super difícil, tá, gente? É o tipo de questão que a gente faz mesmo para olhar e falar, mano do céu, isso podia ser bem pior do que... Ainda bem que esse assunto não cai muito, tá bom? Certo? Fechamos, então, a parte de campo elétrico com os exercícios de sala. Dúvidas?